Continuamos em Tua presença, Pai, rendendo graças ao Teu nome, por todas as bênçãos recebidas, por Teu cuidado, por Tua provisão, por esse dia de vida que o Senhor nos concede, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa de oração neste lugar, Pai, Te louvando e Te adorando. E nós prestamos este culto ao Senhor, o fazemos no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Retira de cada mente toda preocupação, de todo coração, toda e qualquer tristeza, todo e qualquer ressentimento, e que cada vida conceda liberdade para o livre agir do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, Deus que escuta e responde a cada uma das nossas petições, pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor? Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação e todo aplauso. Você pode sentar. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo 3. A palavra de Deus nos fala, nos ensina, nos mostra que existem promessas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Promessas específicas para aqueles que estão em Cristo. E todos nós queremos ter uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida onde estejamos vivendo na certeza de que o Senhor tem dirigido o nosso caminho. Para isso, verdadeiramente, precisamos estar em Cristo. E esse estar em Cristo significa permanecer, procurando cumprir a sua palavra, os seus ensinamentos. Mas nós somos falhos, somos humanos. E por mais que nos esforcemos, sempre estaremos errando. Mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos faz perceber, nos faz ter essa percepção de que tal coisa não está sendo de agrado do Senhor. Eu tenho falado isso para vocês. Para que haja, primeiro, o reconhecimento do erro. Segundo, o arrependimento. E em terceiro lugar, o clamar a Deus pelo perdão. Quando nós vamos para lá 1 de João 1:7, 5:7, se eu não me engano, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então o que é que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que o perdão do Senhor é real, é vivo. É verdadeiro. E nós precisamos estar atentos a isso, para que a gente não fique preso lá no passado, no que aconteceu. Nós temos que prosseguir para o alvo. A palavra diz, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É preciso ter esse entendimento e procurar ter uma vida de santificação, que você sabe o que é. Uma vida onde os costumes do mundo, tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus, não terão lugar na nossa vida. A palavra também nos ensina que precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar em todo tempo,
significa estar atento, não viver de sobressalto, não viver com medo, mas viver na tranquilidade, na certeza de que estamos procurando viver conforme os princípios divinos. E as promessas? As promessas. Promessas que Deus tem para todos nós no período da nova aliança. Eu quero ler no texto de Gálatas. Eu vou fazer uma leitura um pouco maior do que de costume, iniciando no versículo 1 até o versículo 14. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vocês. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, está agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isto foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer essas coisas terá por vida, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém? Amém? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Hoje foi um dia muito especial, né? Eu quero aproveitar e parabenizar todos os pais. Então, o almoço foi mais saboroso, né? Foi mais reforçado. Mas você é livre para glorificar, para exaltar ao nome do Senhor. Amém? Estamos mais fortes, né? Glória a Deus. Eu quero trazer para vocês uma explicação simples e objetiva que li sobre o nosso texto básico. Isso me veio à mente quando o Senhor me tocou para trazer essa mensagem neste final de tarde. É uma comparação que nos faz lembrar os ensinamentos e regras estabelecidos por Deus quando éramos crianças. Existiam certas regras do que podíamos fazer, mas também existiam outras regras do que não podíamos fazer. E quando fazíamos aquilo que não deveríamos fazer,
recebíamos um castigo. Olha, vai ficar sem ver o filme da tarde durante alguns dias. Aí e de tarde passava alguns filmes que não era da sua época, mas era da minha, né? Passavam filmes interessantes que a gente gostava de ver, né? Então algumas coisas aconteciam, não é? Agora, os pais estavam fazendo isso porque eles estavam querendo nos ensinar, nos criar da maneira possível. Isso aconteceu comigo como pai, com os meus filhos. E eu sei também que tem acontecido com os filhos que eles têm, né? Com os meus netos. E também com a minha bisneta. Há uma relação parecida entre a lei e a vida cristã. A lei foi estabelecida para dar direção ao povo de Israel. Amém? Quando obedeciam à lei, eram abençoados. Quando desobedeciam, sofriam as consequências, eram castigados. Mas quando Cristo veio, a lei não era mais necessária. O sacrifício de Cristo proporciona aos crentes algo que a lei não podia dar. O que, pastor? O poder de obedecer. O poder de obedecer de todo o coração. Pastor, então aqueles que estavam na lei não obedeciam? Sim. Sim, muitos procuravam obedecer, sim. Mas era preciso que houvesse uma transformação. Existiam os sacrifícios. E os sacrifícios oferecidos cobriam os pecados. Isso significa que quando terminavam de oferecer um sacrifício, já precisavam oferecer outro. Mas com o Senhor é diferente. Eu citei agora há pouco. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele se ofereceu como resgate pela nossa vida. Amém? Glórias ao nome de Jesus. A crucificação de Cristo e a sua ressurreição nos concedem a bênção prometida, a salvação pela fé em Cristo. Você crê nisso? Agora vem a pergunta: por que Paulo se referia aos Gálatas como insensatos? Paulo tinha muito cuidado no ensino da palavra. E Paulo ensinou ali aos Gálatas a palavra do Senhor. No próprio texto ele diz que através da palavra que ele transmitiu, eles viram a crucificação de Cristo. Ele tinha muito cuidado com o que Deus tinha colocado em suas mãos. Mas a palavra insensato denota alguém que pensa, mas não é perceptivo. Alguém que pensa, mas não é perceptivo. Os Gálatas, depois da conversão, deram ouvidos e estavam seguindo aos ensinamentos de judaizantes. Eles não estavam pensando no resultado final de suas ações. Nós passamos anos e anos ensinando a palavra de Deus. E vez por outra vem alguém que já está na palavra há algum tempo, com algumas dúvidas. Chega alguém dizendo: pastor, eu tenho que guardar o sábado. O sábado significa o dia de descanso. Não mais o sétimo dia, mas agora o primeiro dia. Primeiro dia dedicado ao Senhor. Então os Gálatas, a preocupação de Paulo, talvez até o aborrecimento dele, é porque eles estavam rejeitando a bênção que vem pela fé em Jesus Cristo.
Os Gálatas estavam trocando a bênção pela observância de um regulamento legalista. E isso preocupou o apóstolo. Então os Gálatas tinham se deixado enganar. E isso significa que estavam deixando de obedecer à verdade do Evangelho. Todas as vezes que nós saímos daquilo que a palavra nos ensina, nós estamos deixando de obedecer à verdade do Evangelho. O Senhor não quer que tenhamos uma vida de religiosos, não é isso. O próprio Senhor Jesus declara que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O legalismo tem destruído muitas vidas. O legalismo tem feito com que pessoas se afastem da presença do Senhor. E o apóstolo Paulo estava preocupado com isso. E o mesmo ensino vem para mim e para você hoje, no terceiro milênio. Para que estejamos atentos. Estamos vivendo uma época onde têm surgido muitas teorias e teologias, muitos ensinamentos que não condizem com a palavra, textos separados, textos soltos, que usam como um objetivo de expressar aquilo que pensam, mas na realidade têm sido heresias. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Eu vou repetir o que disse agora há pouco. Paulo alertou os Gálatas que através da pregação do Evangelho, eles tinham visto o sacrifício de Cristo no Calvário. Não é ver com os olhos, mas no entendimento. Eles entenderam que o sacrifício que Jesus fez no Calvário foi por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o apóstolo faz uma pergunta: se tinham recebido a salvação e o batismo no Espírito Santo através da fé ou das obras da lei. Veja que estou fazendo referência às obras da lei. Meus irmãos, eu aprendi que a gente nunca sabe todas as coisas. E que muitos alertas servem para o nosso viver diário, para que possamos corrigir o rumo da nossa vida. O nosso GPS espiritual é a palavra de Deus. Aqui nós encontramos todos os princípios para que possamos ter uma vida plena na presença do Senhor. Você sabe perfeitamente que vida plena não é sinônimo de uma vida perfeita, mas uma vida na dependência do Espírito Santo. Significa uma vida submissa ao Espírito Santo de Deus. Uma vida que procura viver os seus dias na presença do Senhor. Há crentes que confiam em seus próprios esforços para o seu crescimento espiritual. Mas escutem, o crescimento espiritual somente ocorre quando há uma contínua relação com Cristo. Qual é a base bíblica? É o que nos afirma o texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 4 e 15 e 5. Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém.
Escute isso. Deus está mais interessado em nossa vida do que em nosso trabalho. É preciso entender de uma vez por todas que Deus deseja mais relacionamento do que a sua atividade na igreja. É por isso que eu falo, Deus, família, trabalho e igreja. Você não deve deixar as suas obrigações de casa, abandonando, deixando de fazer, como desculpa para vir ao trabalho na igreja. Não. Prepare tudo antes. Tenha sabedoria. Seu marido ainda não teve uma experiência com Cristo, ainda não declarou a Jesus. Faça tudo com mais antecedência. Procure servir ao Senhor com alegria. Procure se colocar diante do Senhor. Senhor, me ensina a remir o meu tempo. Amém? Amém? Lembre-se, Deus conhece o nosso coração. Significa que Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece os nossos projetos antes que tenhamos conhecimento deles. Significa também que todos os propósitos daquilo que falamos e que fazemos é do conhecimento do Senhor. Aleluia. Agora, quem permanece em Cristo, busca, ama, persevera e ouve os ensinamentos divinos. Permanecer significa ter mais dele em suas atividades, palavras, pensamentos e desejos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, mais uma vez escutamos o que Jesus nos diz: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Isso não significa que você tem que ser um ativista. O ativismo, não. Isso não é do Senhor. É aquilo que você tem condição de fazer. Não é você fazer parte de todos os ministérios da igreja. Tem gente que quer fazer parte de tudo. Aí eu me lembro que há muitos anos, na saída, eu estava cumprimentando as pessoas, e uma irmã disse assim: pastor, o senhor cuide do meu filho. E eu disse assim: irmã, aguarde aqui só um pouquinho. E eu continuei cumprimentando as pessoas, e quando terminou, eu disse: eu gostaria que a irmã me explicasse o seu pedido. Não, que o senhor cuide do meu filho. Digo: minha irmã, me diga uma coisa. Olha, primeiro, o filho é seu. Segundo, ele vem na igreja, digamos que fosse 2, 4, 5 horas por semana. Não tem somente seu filho. Agora me responda uma coisa: o que é que a irmã faz pela manhã? Ah, pela manhã eu trabalho, pastor. Trabalha pela manhã. E à tarde? Continuo no meu trabalho. Tá certo? E à noite? Ah, pastor, chego em casa também, eu tenho o direito de sair e ir glorificar o Senhor em algum lugar. Minha irmã, a irmã faz isso todos os dias, todos os dias. Qual é o tempo que a irmã está dando para o seu filho? Qual é o tempo que a irmã está dando para conversar, para ensinar, para educar o seu filho? Não é assim que funciona. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Nós temos que entender que os filhos são heranças do Senhor. Então, Ele está nos dando para que possamos criá-los no seu caminho. Mas eles não nos pertencem. Mas nós dizemos: meu filho, minha filha, porque nós estamos, usando um termo direto, tomando conta do que pertence ao Senhor. Às vezes a gente diz assim: a minha igreja. Não, a igreja não é nossa, é do Senhor.
Às vezes o pastor fala, as minhas ovelhas. Não, as ovelhas são do Senhor. O pastor não passa de uma ovelha guia. Está tomando conta das ovelhas que pertencem ao Senhor. Isso significa que estaremos diante do Senhor, chegará o momento que estaremos diante do Senhor e prestaremos conta como cuidamos das ovelhas do Senhor. A gente não pode explorar ninguém, nem mesmo emocionalmente, mas a gente tem que ensinar, tem que mostrar essa palavra. Se você quer dar bons frutos, não é você trabalhar muito, mas é você estar diante do Senhor, apresentando primeiro a sua vida. Não adianta vir pregar, falar bonito, falar muito, e não procurar viver conforme esses princípios. Nós estamos vendo muitas coisas no mundo. Eu confesso a vocês que eu não esperava ver tanta coisa. Eu acho que muita coisa iria acontecer depois que eu não estivesse mais aqui. Mas estão acontecendo agora. E a gente vê o cumprimento da palavra. Isso significa que nós precisamos ter um compromisso ainda maior com o Senhor. Compromisso da nossa vida nas mãos dele. De colocá-lo em primeiro lugar. Vou repetir o que disse há pouco. O crescimento espiritual vem pela fé em Deus e não de nossos esforços para obedecer um regulamento. Em nosso texto básico, o apóstolo Paulo faz referência a Abraão. E ele está nos mostrando que a fé tem sido o meio que Deus age para abençoar o seu povo. Então Deus sempre agiu para abençoar o seu povo através da fé. Nunca esqueça que a lei serviu para manter o povo de Israel separado até o tempo de Cristo. Mas quando surgiu a plena revelação de Cristo, a lei não era mais necessária. Pastor, então nada da lei serve para a gente? Sim, serve. A gente não vai guardar o 7º dia, o sábado, mas o 1º dia. A palavra nos ensina que é para adorar somente ao Senhor seu Deus. Somos ensinados que o amor vem acima de todas as coisas. Somos ensinados que não devemos cobiçar aquilo que pertence aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo foi o Messias prometido. Diante disso, nós podemos afirmar que temos chegado à plena condição de filhos e sido justificados por Cristo. Então nós somos justificados por Cristo. Mas isso é algo que não tem que ficar só para a gente. A gente tem que transmitir isso ao mundo, transmitir às pessoas, para que outras pessoas também tenham a mesma experiência. Que possam olhar para a minha vida e para a sua vida, parar e dizer assim, realmente, a vida dele, a vida dela é uma vida diferente. Tem algo diferente. O algo diferente é a presença do Senhor, é a atuação do Espírito Santo, é a nossa submissão ao Espírito de Deus. Aleluia. Quando a pessoa reconhece e recebe e declara a Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, único Senhor e suficiente Salvador, sabe o que acontece? A Bíblia diz que está eternamente salva. Vejamos o texto que está lá em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 6. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo,
para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Qual é o plano de Deus? Que todos sejam salvos. Esse é o propósito do Senhor. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é eterno, Ele é transcendente. Pastor, então me diga uma coisa, então Deus sabe aqueles que serão salvos? Claro que sabe. Mas eu vou dar só um texto para você que já citei agora há pouco. Isso não significa que vamos cruzar os braços e deixar para lá, não. Jesus nos ensinou que devemos ser que somos seus discípulos. A igreja viva, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Quantas pessoas nós já batizamos esse ano? Quantas pessoas tem para serem batizadas? Quantas pessoas têm se decidido? Quantas pessoas têm se reconciliado com o Senhor? O que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, o que o Senhor ordena é ir por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aqui está falando do batismo na morte e ressurreição de Cristo. Que batismo é esse? É quando a pessoa entende que a morte de Cristo foi a nossa morte e a sua ressurreição, a nossa oportunidade para uma nova vida. Então Jesus Cristo veio como Filho unigênito do Deus eterno. Ali no Calvário Ele levou sobre si os nossos pecados e iniquidades. E pelas suas feridas nós somos sarados. O sacrifício de Jesus foi mais do que suficiente. Então, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que é amor, não criou um para salvação e outro para perdição. Um para salvação e outro para perdição. Não. É uma decisão pessoal. Como igreja, nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar de anunciar essa palavra. O nosso dever, o nosso compromisso com o Senhor é ter uma vida diferente, uma vida agradável a Ele. O nosso compromisso com o Senhor é proclamar essa palavra, e essa proclamação maior é através do nosso testemunho. Qual o testemunho que temos dado? O texto diz que Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, bênçãos que a obra redentora de Deus nos oferece. A obra redentora de Deus nos oferece em Cristo Jesus. Não acaba com esse negócio. Tem gente que pensa, será que eu nasci para a perdição? Será que eu nasci para... Não, todos, Deus tem um objetivo que todos. Ele não disse assim, eu vou dizer o texto que eu não disse. Senão João 3,16 era assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E mais, que deu o seu Filho unigênito, para que todo predestinado vivesse eternamente. Não, para que todo que nele crê. Como igreja, nós somos predestinados a viver eternamente na presença do Senhor. Amém? Porque Ele garante essa salvação. Ele nos garante que devemos ter uma vida agradável a Ele. Ele nos garante que diante das lutas e aflições, a sua presença fará a diferença. Aleluia. Deus planejou a nossa salvação antes de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse céu e terra, Deus já havia decidido nos salvar em Cristo. Tem gente que pensa que Deus criou o homem e de repente o homem pecou e Deus ficou, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer? Aí Jesus Cristo se ofereceu, eu vou lá resolver o problema. Não. Deus já sabia antes de tudo ser criado. E porque Ele criou por amor, Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Mesmo diante da nossa rebeldia e transgressão, o plano de Deus permanece intacto e vitorioso.
Deus continuará concedendo oportunidades para que todos sejam salvos. Porém, não esqueça, a vida eterna somente é alcançada por meio de Jesus Cristo. Somente nesta vida nós decidimos onde iremos passar a eternidade. Somente em Cristo Deus nos garante que viveremos eternamente em sua presença. Igreja, você que já tem Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, continue buscando a santificação. Continue rejeitando as coisas que são do mundo e são contrárias aos princípios do Senhor. Agora entenda em nome de Jesus, nós estamos aqui na terra. Nós não somos somente agora vivendo só no Espírito. Nós vivemos realmente na dependência do Espírito Santo. Mas a gente precisa comer de manhã, meio-dia, de noite. Temos uma pátria. Cada pessoa nasceu em um país. A maioria, que a grande maioria, todos nós somos brasileiros. A maioria somos brasileiros. Então nós temos deveres como brasileiros. Ah, pastor, esse negócio eu não quero nem saber porque isso não é para crente. Não é, porque crente está aqui. Mas é para fazer diferente. Aleluia. Aleluia. Por favor, eu estou concluindo. Não tente conquistar o favor de Deus por esforço. Viva na dependência do Espírito Santo. A justificação sempre foi pela fé. E você que ainda não fez a sua decisão por Cristo, é uma decisão sua. Pastor, eu não quero fazer agora, eu vou fazer outro dia. É com você. Mas quem disse que você vai estar aqui outro dia? A gente não sabe. Estou falando aqui agora, de repente o Senhor pode me chamar. De repente a trombeta pode tocar. A nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Você é que decide. Está escrito aí em Romanos 10:9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu concluo deixando 5 promessas tremendas da nova aliança. Justificação pela fé, a verdadeira paz, a vida eterna, ou seja, a vida garantida e eternamente na presença do Senhor. Tornar-se habitação do Espírito Santo e a bênção eterna de Abraão. Que o Senhor nos abençoe e Ele continuará nos abençoando a cada dia, trabalhando e agindo em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, equipe de louvor. Que